Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast desta História 1. Hoje temos uma convidada muito especial que é técnica em nutrição, a Flávia, que vai falar um pouco sobre esse tema com a gente, que é a alimentação saudável. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre alimentação saudável, é um tema muito importante para a nossa vida e aí é muito gratificante poder passar um pouco do conhecimento que eu tenho para as pessoas que estão assistindo. Muito bem. Para começarmos, você poderia explicar de forma simples o que é uma alimentação saudável, Flávia? Uma alimentação saudável é uma alimentação que é equilibrada e rica, né, em vários contextos. A gente tem que consumir um pouquinho de tudo. A gente tem que consumir proteína, a gente tem que consumir carboidrato, né? A gente tem que consumir um pouco de lipídio, né? Que são gorduras, mas que sejam gorduras mais magras, né? A gente tem que consumir frutas, verduras, legumes, né? Tubérculos. E aí, não consumir ou reduzir o consumo do sal, dos açúcares, dos processados, dos enlatados, dos ultraprocessados, que seriam os alimentos como salsicha, linguiça, mortandela, presunto, refrigerantes, né? Então, tudo isso tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma variedade de alimentação e tem que ter um equilíbrio também. Muito bem. Aproveitando essa sua fala, então faço uma segunda pergunta. Falando em nutrientes, quais são as melhores fontes de proteínas para uma alimentação equilibrada? Nós temos dois tipos de proteínas, né? A proteína animal, que é aquela que vem das carnes, dos ovos, do leite, dos derivados do leite. E aí a gente tem a proteína vegetal, que entra o feijão, a lentilha, né? Dentre outros, que a gente poderia citar, mas aí ficaria muito extenso. Muito bem. E como podemos reduzir o consumo de açúcar, que sabemos ser um grande problema? Isso é uma pergunta muito importante, até porque hoje o açúcar ele é considerado um segundo tipo de cocaína, por ser viciante, né? A gente tem um paladar mais adocicado, naturalmente, anatomicamente. E aí, o que seria reduzir, né? Reduzir o consumo ou parar de consumir o refrigerante, o suco de caixinha, os alimentos industrializados, pães, bolachas, né? Bolachas recheadas, e consumir carboidratos que fossem mais saudáveis, como a macaxeira, a batata doce, o arroz. São tipos de carboidratos que fornecem os açúcares que o nosso corpo precisa, assim como as frutas, né, que o açúcar natural das frutas é a frutose, e aí a gente diminuiria esse excesso que a gente consome todos os dias com os alimentos processados. Muito bem. E o sal? É um vilão na alimentação ou não, na sua percepção? Sim, é um grande vilão, né? E o grande causador de hipertensão, né? Retenção de líquidos, problemas cardíacos, além da obesidade também associada ao consumo exagerado de açúcares processados e sódio também. O que a gente poderia fazer para diminuir seria fazer trocas inteligentes, né? Ao invés de usar o sal ultraprocessado, a gente poderia usar o sal grosso, passar no liquidificador e aí reduzir ao adicionar nas comidas, quando a gente estiver cozinhando. E aí reduzir também os alimentos que são enlatados, né, como a azeitona, o milho, a ervilha, salsicha em conserva, né, os ultraprocessados como a salsicha, a calabresa, o presunto, a mortandela, a linguiça, né, esses frangos que já vêm temperados, prontos só para assar, então seria mais saudável consumir mesmo o natural, comprar e temperar em casa. Além de outros temperos que a gente usa, como o quinó e o sazon, seria muito importante parar de consumir esses alimentos. Também na questão do açúcar, seria importante trocar o açúcar cristalizado pelo açúcar mascavo, que é rico em nutrientes. O padrão de doce é o mesmo, mas na questão de nutriente, o açúcar mascavo é um açúcar mais rico, né? E o ultraprocessado, cristalizado, não tem nenhum tipo de nutriente. Ou trocar mesmo pelo adoçante, né? Adoçante que sejam de fato ricos em propriedades específicas. Muito bem.
Para finalizar, qual dica você daria para quem está começando na área ou quem quer fazer ela futuramente? Principalmente se for fazer algo relacionado à área de nutrição, que se dedique, né, que faça realmente por amor. É uma profissão linda, mas que é pouco reconhecida, apesar de ser muito necessária. Hoje a gente ainda não tem o reconhecimento devido, mas é uma profissão que abre várias portas aí, hospitalares, também na área de escolas, de restaurantes, né? Tem a parte clínica, que é bem legal, né? Acompanhar os pacientes. Tem a parte também de unidade de alimentação, que pega a parte mais burocrática, mas é uma profissão que vale a pena, apesar de ser pouco reconhecida. Para as pessoas que querem começar a ter uma alimentação saudável, seria bem recomendado começar a construir uma rotina onde haja uma variedade de alimentos, consumir pelo menos 3 tipos de frutas diferentes durante o dia, beber bastante água, consumir bastante alimentos ricos em fibras, né, ter consumo de proteínas aí mais magras, né, como frango, os ovos, queijos, né, leite. E aí também seria até interessante consumir vários tipos de saladas e legumes de diferentes origens, né, em algumas refeições do dia, ter uma dieta mais equilibrada, né, porque tudo de mais é veneno e tudo de menos falta também. E aí parar de consumir ou reduzir o consumo dos ultraprocessados, né, dos refrigerantes, da bebida alcoólica, focar mais na questão da ingestão de água, começar a caminhar, ter uma dieta diversificada, mas que seja equilibrada, porque a gente pode comer um pouquinho de tudo, mas desde que seja na medida certa. E aí também regularizar a rotina do sono, porque é muito importante que a gente possa dormir bem, para que o corpo possa trabalhar da maneira correta. Muito bem. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Flávia. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa hoje. E se você tiver alguma coisa a falar, assim, algum agradecimento, se quiser falar suas redes sociais, se você tiver, fique à vontade. Nesse momento, a palavra está com você. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer e uma honra poder estar aqui, né, para falar um pouquinho desse tema que é tão importante na nossa vida. Quem quiser me seguir, pode seguir meu perfil Flávia Souza ou Flávia Prof, porque além de técnica de nutrição, eu também sou neuropsicopedagoga, sou também hoje professora de sala de atendimento educacional especializado. E é isso, foi muito bom estar aqui. Espero que todos gostem e deixem aí nos comentários o que vocês acharam, algumas dúvidas, e eu responderei assim que possível. Perfeito. Dito isso, então é isso, pessoal. Cuidar da alimentação é cuidar de você. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.